A primeira tempestade é interessante porque Jesus convida os discípulos a atravessar o mar e ele dorme. Ele dorme no barco e enquanto uma forte tempestade chega ao local onde eles estavam, os discípulos desesperados acordam dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Observe que há dois medos aqui. Há um medo real, que é o medo da tempestade. Isso mostra o quanto racionais nós também somos. Se você está com um filho doente, se você está com uma crise na tua empresa, se você está com uma crise no teu casamento, o medo de que algo ali não se resolva é real. Mas notem que além do medo da tempestade, há um outro medo no coração dos discípulos, e esse é o pior medo que nós podemos sentir. Que medo, pastor? O medo de que Jesus não está preocupado com aquilo que a gente está vivendo. Porque ter medo das coisas reais e naturais faz parte da nossa natureza humana. Eu tenho muito medo de altura. Eu já passei por situações difíceis, estar hospedado em algum hotel com elevador panorâmico. Não sei que arquiteto teve essa ideia de colocar elevador panorâmico. Deveria pensar nas pessoas que têm medo de altura. E eu ou entrar tipo Michael Jackson, ou o senhor Boneco, da escolinha do professor Raimundo, de costas, não é isso? O pessoal não entendeu o Michael Jackson, é lá da dancinha dele. Porque eu já fiquei tonto, às vezes, de entrar no elevador assim, os meninos estavam comigo, e dar de cara com aquele vidro e voltar assim, ó, e ficar no cantinho da porta. Medo real. Tem gente que tem medo de muita coisa. Mas notem que a tempestade que gera um medo natural, real, racional, provocou ainda um medo pior. De que Jesus estivesse indiferente ao problema que eles estavam passando. Note que a pergunta é: o Senhor não vai se incomodar com a nossa morte? Em outras palavras, é exatamente isso que eles estão perguntando. O Senhor não vai se importar não se a gente morrer aqui? Porque o medo que era real, o medo que era racional, passou a ser um medo relacional, como se Jesus fosse alguém indiferente à nossa dor. Escute aqui, meu irmão, minha irmã, jamais Jesus será indiferente à sua dor, ao seu sofrimento. Jamais. Porque essa é a mentira que o diabo quer emplacar no nosso coração, na nossa mente. Esse é o pior de todos os medos. Porque não é um medo que vai simplesmente te conectar a uma fuga de um determinado problema, porque em muitos momentos esse medo é até um mecanismo de defesa que o próprio Deus colocou em nós. Já pensou se a gente não tivesse medo de nada? Você já parou para perceber que as pessoas que têm medo são as que se preservam mais? Que quem não tem medo sai aí nas aventuras loucas e acabam tendo consequências em relação a isso. Eu não estou incentivando o medo aqui não, tá? Muito menos de altura, que é o meu. Mas a partir do momento que o medo de sua empresa quebrar, o medo de seu casamento acabar, o medo de você perder um ente querido que está doente, o medo de não conseguir realizar os seus projetos pessoais, o medo disso, o medo daquilo, será menor, será inferior ao medo de achar que Jesus está indiferente a isso tudo. E é esse medo que o inimigo tenta colocar no nosso coração, Denise. A de que nós estamos sozinhos, a de que ele está indiferente, e o barco vai afundar e ninguém vai aparecer para nos socorrer. E aí é interessante que Jesus se levanta e antes de falar alguma coisa, ele repreende o vento. Note que o verbo que o tradutor colocou aqui é um verbo com um teor semântico mais forte. Repreendeu o vento, como se o vento fosse o grande adversário daqueles discípulos. E o vento se acalma, ele dá ordem às águas, se acalma, a tempestade se acalma.
E aí surge um terceiro medo desses caras. Que isso, pastor? Surge. Os caras começam a ter medo agora é de Jesus. Porque no primeiro momento que tempestade é essa? Homens pescadores que conheciam aquilo ali. Conheciam cada palmo daquele mar. Na verdade é um lago. A gente chama mar da Galileia, mas é um lago mesmo. Não é um oceano. Eles conheciam aquilo com uma palma da mão. Mas tiveram medo daqueles ventos. Tiveram medo de Jesus estar indiferente. E após perceberem o poder de Jesus, tiveram medo de Jesus. Rapaz, quem é esse cara? Quem é essa pessoa que dá ordem aos ventos e ao mar e a natureza obedece?